Ok, ok. Posso? Pode. Muito bom dia a todos. Agradeço, em primeiro lugar, em nome da APD Portugal, a presença de todos os participantes. Bem-vindo ao ciclo de eventos A Gestão de Recursos Humanos no Pós-Covid. A gestão de pessoas é um vetor de investimento com um peso inquestionável para as empresas. A rapidez vertiginosa com que nasceram novas necessidades e novos paradigmas remeteram-nos para um debate urgente acerca daqueles que são os grandes pilares dos recursos humanos. Ao longo de 4 eventos, iremos abordar as grandes interrogações na gestão de pessoas durante este que ainda é um momento de muita incerteza. Para as grandes empresas, as pessoas são os maiores e mais importantes ativos. Portanto, a adaptação pós-pandemia tem de passar necessariamente por uma gestão otimizada destes recursos. Este tem sido realmente um período de muita transformação e até insegurança. Contudo, é possível aprender, reorganizar e até melhorar diante das dificuldades. A sobrevivência da economia depende da reorganização do trabalho e deste investimento nas pessoas. Durante este ciclo dedicado aos recursos humanos, teremos a oportunidade de ouvir algum dos melhores especialistas na matéria. Vamos debater este tema que tem tanto de complexo como de importante. Para o evento de hoje, Contexto e Quadro Jurídico das Novas Relações Laborais, é com muito prazer que contamos com a Garrigues Portugal, a Manpower Group e com a presença de Pedro Ramos, diretor de Recursos Humanos do Grupo TAP Air Portugal, que vai apresentar os oradores e conduzir este debate. Pedro Ramos é doutorado em Economia da Empresa, mestre em Sociologia do Emprego, licenciado na área de Ciências da Educação. Desempenhou diversos cargos de administrador executivo e de diretor de recursos humanos em grandes empresas. É professor universitário na Coimbra Business School, é vice-presidente da Associação Portuguesa de Gestão de Pessoas e membro do Conselho Estratégico da Associação Brasileira de Recursos Humanos. É um dos diretores de recursos humanos mais influentes em Portugal, no Brasil e em África. Agradecemos a todos a disponibilidade para partilhar o vosso know-how. Muito obrigado pela vossa participação e resta-me desejar a todos uma excelente sessão. Bom, muito obrigado, Dália. Antes de mais, enfim, obrigado por essa apresentação. Agradecer este convite extraordinário da APD, no fundo, a Associação para o Progresso de Direção de Empresas e, concretamente, a doutora Dália Petizzi, por este convite para poder moderar este primeiro debate e já agora, depois anunciarei também o segundo debate deste ciclo, mas, enfim, mais importante do que o moderador são certamente estes dois senhores que vão estar connosco. Mas, antes de mais, deixem-me cumprimentar, enfim, este público extraordinário que tirou este pedaço da manhã para estar connosco e também para lhes dizer claramente bem-vindos à nova normalidade, não é? É assim que estas coisas agora se chamam. E começando já as provocações, porque no fundo eu quero passar rapidamente a palavra aos nossos oradores, esta nova normalidade está algo um pouco estranha, não é? Porque de facto a pandemia veio trazer enormes desafios, obviamente que não cabiam todos nesta manhã às empresas, mas no que à gestão de pessoas, à gestão de recursos humanos, se quiserem, diz respeito, existem de facto aqui grandes desafios e por isso importa abordá-los nas mais diferentes vertentes e também nesta do enquadramento mais formal, mais jurídico, relativamente a alguns destes desafios. Desde logo, nós estamos a assistir claramente a uma profunda desmaterialização das organizações, das empresas. Este teletrabalho forçado, e enfim, eu avisei que eram provocações, não é? Este teletrabalho forçado, que de repente as empresas foram obrigadas a aderir, e os trabalhadores foram obrigados também a aderir, rapidamente já se está a transformar num teletrabalho desejado. E como é que se faz esta passagem do teletrabalho obrigatório, se quiserem, esta situação mais conjuntural, para algo mais estrutural, ou eu diria mais estruturante nas nossas empresas? Ou seja, o teletrabalho que pode certamente vir para ficar. Mas não estamos a falar só disso. Houve e estão a haver outras alterações que certamente vão ficar para o futuro das organizações. Reparem,
Nós estamos, de facto, neste momento, já não estamos a inaugurar, porque se iniciaram, portanto já inaugurámos, uma nova forma de estabelecer o relacionamento, se quiserem, contratual entre empregados e empregadores, no que diz respeito, de facto, a um novo estilo, se quiserem, uma nova forma de contratação. Porque a pandemia veio, de facto, trazer este enorme desafio, criando, enfim, claramente hoje, mais importante é o resultado do trabalho das pessoas e das suas equipas e menos importante o cumprimento de um horário de trabalho e a relação, obviamente, as relações laborais estão com isso a sofrer uma profunda alteração. Mas ainda nesta senda, obviamente é possível e sempre foi possível trabalhar com o foco nos resultados, mas até que ponto é que é possível, claramente, alterar esta lógica de pagamento por cumprimento de horário, como eu disse há pouco, para um pagamento pela existência ou de detenção de determinadas competências críticas ou por esses resultados mesmo. Mas também há quem fale até que hoje assistimos a um autêntico reset numa série de matérias que têm a ver com a gestão de pessoas e uma das quais muito críticas que tem a ver com as questões que têm a ver com as carreiras profissionais, os descritivos funcionais. De facto, esta pandemia veio também pôr em causa tudo isto que tem a ver com os skills, as competências dos trabalhadores. E, de facto, os nossos oradores também têm algo importante a dizer sobre isso. E, no fundo, já agora uma outra provocação. Já porque vamos falar do regime de enquadramento jurídico, como é que se formaliza neste regime de novo enquadramento jurídico estes temas do novo contrato psicológico entre os colaboradores e os seus empregadores? Isto é possível? Faz sentido? Bom, no fundo, só para me calar mesmo nesta exposição inicial, como é que a legislação laboral pode, no fundo, ser um facilitador depois da operacionalização do que fica para a gestão de pessoas pós-pandémica? O que é possível fazer? O que é que existe e como é que que desafios, de facto, as empresas podem ter? E, no fundo, será que há também o enquadramento jurídico para este novo normal? E estas são as perguntas que os nossos oradores, eles sim, nós viemos para os ouvir, vão tentar responder, e enfim, eu já sei, de fonte fidedigna, que vão responder mesmo, a todos estes desafios. E connosco estão o Rui Valente. Bem-vindo, Rui. O Rui Valente é o responsável pela área do direito laboral da Garrigues, e está na Garrigues e tem esta função desde 2006. É também docente universitário, convidado de várias pós-graduações em várias universidades nestes temas do direito laboral. Obviamente é licenciado em Direito pela Universidade Católica do Porto e tem várias pós-graduações também no que o direito comunitário de trabalho e direito laboral diz respeito. É coautor de diversos livros e textos publicados nestas matérias e, de facto, é a pessoa certa para nos ajudar a responder a algumas destas provocações. Mas temos um outro convidado. Bem-vindo, Jorge, também a esta nova normalidade. O Jorge Antunes é o diretor Legal and Compliance da Manpower Portugal, portanto, do grupo Manpower. Conta com mais de 19 anos de experiência em contencioso e assessoria jurídica de empresas e particulares e é um entusiasta pela inovação, pelas novas tecnologias e também pela simplificação dos processos. E nós vamos ver isso nesta apresentação que o Jorge vai fazer. Bom, de facto, estão apresentados os nossos dois oradores, eles sim, entendidos nestas matérias. Nós vamos começar com o Jorge Antunes, como referi, o diretor Legal and Compliance do grupo Manpower Grupo. A ideia é, em 7 minutos, portanto, assistirmos a uma apresentação de 7 minutos sobre estas ideias base. Primeiro fará o Jorge e depois fará o Rui e depois vamos iniciar a interação entre nós e para isso também convido a nossa audiência a enviar-nos via chat as questões que gostariam de ver respondidas durante o nosso debate. Então, força, Jorge, estamos todos ouvidos para ouvir, passa a redundância, no fundo, quais são os desafios desta nova normalidade e como é que enquadramento jurídico
para as novas relações laborais salariais deste período de pós-pandemia? Pedro, muito obrigado pela apresentação e pelos desafios que nos lançaste. Eu fiquei preocupado porque vou ter que cancelar o resto das reuniões deste dia. São muitos. Há aqui muita coisa para falarmos. Aliás, se calhar um dia não chegava seguramente. E isto sem contar seguramente com as perguntas da nossa audiência. Mas, bom, temos uma horinha para falar sobre o tema e fica já aqui o desafio para nos próximos dias, ou sempre que necessário, voltarmos aos temas, neste fórum, noutros fóruns. Mas hoje queríamos efetivamente aqui abordar ou falar-vos de um tema que para nós é muito querido e que temos vindo a falar muito dele nos últimos anos. E porque é que consideramos que agora é importante insistir e falar dele. Deixem-me só... Eu queria partilhar aqui a minha apresentação. Aí está ela. Está ela, não é? Estão a vê-la? Não, agora deixámos de ver. Começámos a ver e depois deixámos, Jorge. E agora? Já está, não é? Já. Pedro, já está? Agora sim, agora está. Nós temos vindo a falar nos últimos anos, como disse, de um tema que para nós é muito querido, porque é necessário falar dele. E agora, mais do que nunca, temos aqui uma oportunidade para lhe dar corpo e dar-lhe execução. E esse tema é o tema da escassez de talento, né? E já vamos falar um pouco como é que nós consideramos, na Manpower Group, que o teletrabalho pode ser ou pode resolver em parte este problema da escassez de talento. Todos nós já constatamos que efetivamente a tecnologia transformou as nossas organizações. Isto é como que, quer dizer, nós aqui há uns anos atrás demos muita corda a um carrinho e deixámos de ter pedalada para o acompanhar, não é? Ou seja, e a tecnologia fez e executou-se praticamente sozinha e nós esquecemos de efetivamente de garantir que as pessoas tinham a capacidade, as competências para lidar com ela. E o que se passa neste momento, ou já há alguns anos esta parte, sendo que a última meia dúzia de anos isso vem agudizando-se, nós constatamos que efetivamente o talento começa a escassear. Quero dar aqui uma chega, quer dizer, não é propriamente o talento que escasseia, é o talento necessário. Portanto, que talento, todos nós temos um talento, né? Ele pode não estar corretamente identificado e desenvolvido. Mas o que o nosso último estudo de 2019 nos diz é que 54% dos empregadores diz-nos que efetivamente não consegue encontrar as competências que necessita para executar neste momento a sua atividade. E o que nos dizem também outros estudos, designadamente do World Economic Forum, este é um estudo de 2018, é que em 2022 54% de todos os trabalhadores vão necessitar de upskilling. Isto é uma percentagem preocupante, porque efetivamente estamos a pouco menos de 2 anos deste marco e de facto temos aqui se calhar pouca expectativa de conseguir formar ou de reformar tanta gente. Mas há aqui outros estudos, designadamente um nosso também, da Manpower Group de 2019, o Humans Wanted, Robots Need You Report,
que é um extraordinário estudo, que eu recomendo a consulta do mesmo no nosso site, manpowergroup.com, e é um estudo onde concluímos que 38% das organizações afirma que é difícil formar nas hard skills, as mais procuradas. Mas um número ainda mais surpreendente é que, efetivamente, 43% afirma que ainda é mais difícil formar nas soft skills. Portanto, nós estamos, efetivamente, a viver uma revolução de competências. E é uma revolução determinada, quase toda ela, pela automatização de serviços, de indústria, de processos. Mas é uma automatização que, do nosso ponto de vista, e é isso que nos dizem também os nossos clientes, não é uma automatização destruidora. É disruptiva, sim, mas não destruidora. E o que nos dizem os nossos respondentes a este estudo é que, efetivamente, 87% planeia aumentar ou, pelo menos, manter o número de trabalhadores. O que é uma percentagem, de facto, muito relevante e que nos deixa com alguma segurança ou nos dá mais alguma tranquilidade para trabalhar e encarar este presente e este futuro. Mas mais do que planear aumentar o número de trabalhadores, 41% das empresas dizem que pretendem automatizar algumas das funções nos próximos 2 anos e que 24% vão criar mais emprego com essa automatização. Ou seja, nós não vamos perder, efetivamente, emprego líquido, vamos criá-lo. Portanto, perante todo este cenário, o grande desafio, do nosso ponto de vista, para os empregadores é, efetivamente, ajudar as pessoas, os candidatos, os seus trabalhadores, no upskill das suas competências. E porquê é que isto é efetivamente necessário? Nós temos vindo, pelo menos, a falar disto desde 2009. Nós constatamos que, efetivamente, o talento necessário à execução das tarefas presentes e futuras escasseia, e mais uma vez reafirmo, não é propriamente o talento que escasseia, é o talento necessário que escasseia e tem vindo a aumentar essa escassez. Não só em termos globais, mas também em Portugal. Em Portugal, o ano passado, os nossos estudos apontavam para, efetivamente, cerca de 57% de desfazamento entre aquilo que os empregadores necessitam e aquilo que, efetivamente, os trabalhadores ou os candidatos apresentam para a realização do seu trabalho. Já vamos ver como é que o teletrabalho pode dar uma resposta a esta escassez. Mas o teletrabalho também vem dar uma resposta àquilo que, efetivamente, os trabalhadores e os candidatos já procuravam. Portanto, dos diversos estudos que nós temos consultado e que nós temos realizado, constatamos que, efetivamente, eu diria a quase totalidade dos respondentes respondem que, efetivamente, a flexibilidade e o controle dos seus horários são fundamentais. Portanto, aquela rigidez de atividade de um horário de 8 horas, que, por exemplo, a minha geração se habituou no início, mas que agora já na última década já não observa muito isso, felizmente. É uma flexibilidade que, efetivamente, é desejada pelas pessoas. E já vamos ver como é que, efetivamente, o teletrabalho nos pode ajudar a garantir essa flexibilidade. Portanto, nós observamos que, efetivamente, naturalmente, a retribuição continua a importar. Mas estas novas gerações dão também um destaque muito grande
ao desenho de um percurso profissional personalizado. Isto é muito importante e a generalidade das empresas tem falhado redondamente neste objetivo, não é? Nós assistimos efetivamente a um desenho único de uma carreira para inúmeras pessoas, quando efetivamente as pessoas pretendem efetivamente uma carreira para cada uma delas, não é? É um desenho orientado para cada uma delas. Portanto, era esta a muito pequena apresentação que queríamos lançar aqui como trampolim para a discussão e de como é que o teletrabalho pode dar resposta efetivamente a estes desafios que nós temos vindo a identificar. Muito obrigado, Jorge. Antes de mais, muito obrigado, Jorge, duplamente. Cumpriste perfeitamente o requisito do tempo que tínhamos para a apresentação e também o requisito dos desafios da resposta a alguns destes desafios. Gostei especialmente desta ideia, de facto, que há coisas que parece que chegaram de repente, mas afinal de contas já eram desejadas há algum tempo. Mas deixamos isso para depois, para a nossa interação. Vamos agora receber o Rui Valente. Como disse há pouco, é o diretor da área de Direito de Trabalho da Garrigues, que vai também partilhar connosco, durante estes 7 minutos, uma visão muito interessante, diria eu, daquilo que pode ser e é o teletrabalho no contexto das organizações pandémicas e pós-pandémicas, não é? Não se sabe muito bem como é que isto se chama agora, do que é que seja essa anormalidade ou normalidade. Força, Rui. Muito bem, muito obrigado, Pedro. Antes de mais, é um prazer tê-lo como moderador e provocador neste debate. Também um prazer estar com o Jorge. Fantástica apresentação e agradeço à APD, evidentemente, o convite. Vou tentar, até para não ficar mal visto, cumprir também eu o esquema temporal a que me propus. Espero estar a conseguir partilhar a minha apresentação. Agora sim. Agora sim, muito bem. E para tentar ir direto ao assunto, não há dúvida nenhuma, como o Pedro anunciou no início muito bem, que nós tivemos uma mudança brusca, profunda da nossa vida e também da nossa vida profissional. Penso que todos reconhecerão que se há 6 meses ou 7 meses atrás nos dissessem que íamos passar por tudo aquilo que passamos, pessoal e profissionalmente, responderiam, e bem, com propriedade, a qualquer intervenção nossa nesse sentido, que estávamos a ver um filme qualquer de ficção científica. A verdade é que essa ficção científica aconteceu e de forma perfeitamente brusca. Para muitos setores e para muitas pessoas houve uma diminuição profunda do trabalho presencial e as casas das pessoas tornaram-se de forma igualmente brusca no seu local de trabalho. O que é também em si uma particularidade, porque o teletrabalho, tal como está previsto na lei, é o trabalho que é habitualmente realizado fora das instalações da empresa, mas aqui assistimos aquilo que o Pedro chamou com muito interesse, o teletrabalho forçado, teve condimentos de teletrabalho forçado num local específico, que era o domicílio, o que criou também desafios enormes do ponto de vista da vivência familiar e até dessa conciliação forçada também entre a vida profissional e pessoal no mesmo local. Tudo isto combinado com uma transformação também transitória, assim esperamos todos, mas também radical, do tipo de controle hierárquico que passou a ser, evidentemente, esbatido necessariamente. E, portanto, é verdade que nós já temos o teletrabalho na legislação, mas eu atrevo-me, para também não ficar atrás do estilo provocador e para tentar que o debate seja animado depois, eu, apesar de tudo, considero que, embora a lei portuguesa não tenha deixado de regular o teletrabalho e de o fazer já há bastantes anos até, a verdade é que é ainda um patinho feio. É um patinho feio porque é visto com desconfiança. É regulado, é aceito um bocadinho a contragosto, com grandes preocupações. A lei até prevê que uma das coisas que tem que se prever no contrato de teletrabalho, no acordo de teletrabalho, é o período normal de trabalho, ou seja, é certo que admite que haja isenção neste caso, mas ainda tem essa noção do teletrabalho como algo que constrange a liberdade, a privacidade do trabalhador e a separação das duas esferas. E a verdade é que a realidade tem esta capacidade absolutamente nuclear de transformar as coisas do dia para a noite,
Goste-se ou não, a verdade é que ele se tornou nos últimos meses massivo, por um lado, e por outro imprescindível. Convido todos, se quiserem, a fazer um exercício comigo, que é imaginar o que teria sido um contexto pandémico como este que vivemos nos anos 80. E como é que teria sido possível continuar a trabalhar, ou aquilo que poderia ter sido possível fazer ou não, num cenário tecnológico diferente em que não se pudesse lançar mão do teletrabalho. E isto, reparem, foi transversal, não é apenas uma realidade laboral, foi também uma realidade escolar, foi uma realidade de compras online, portanto, todo o paradigma presencial, que não apenas o profissional, mudou para um registro à distância, ou como se diz em Espanha, de trabalho remoto, que é uma expressão feliz, porque traduz bem aquilo que aconteceu. Daí eu, enfim, atrever-me a considerar que houve aqui também esta mudança de paradigma, que é, pelo menos por necessidade, este patinho feio foi o herói deste ano, ou pelo menos de uma parte deste ano, do período do chamado confinamento. Uma segunda provocação que queria deixar é refletir um pouco sobre o tipo de análise ou de reanálise que deve ser feita sobre a produtividade nestes tempos. Eu penso que em muitas organizações houve uma avaliação muito focalizada nos resultados, a partir da qual se fez também uma avaliação da produtividade que os trabalhadores realizaram, não tanto medida nos moldes tradicionais, mas medida pela capacidade de apresentar o trabalho feito e feito com qualidade nestas circunstâncias especiais e novas. E, portanto, se quiserem, o horário rígido esbateu-se por necessidade. Eu penso que todas as pessoas que estiveram em teletrabalho ou trabalho remoto tiveram, isso sim, a experiência de que se trabalhou mais no período de confinamento e não menos, não há dúvida nenhuma, mas evidentemente também com uma flexibilidade diferente e com uma reconfiguração da semana de trabalho. Daqui resulta, a meu ver, que a experiência destes últimos meses vai acelerar uma discussão que já existe, e que em França, por exemplo, até já tem um longo caminho percorrido, que em Portugal não é nova, mas que vai evidentemente ganhar importância, que é a temática da desconexão, ou como gerir a desconexão, ou a conexão em trabalho remoto, precisamente para que o trabalhador que esteja à distância a desenvolver a sua atividade profissional possa, não obstante, manter ainda assim condimentos mínimos de privacidade que salvaguardem a proteção da sua vida pessoal. Isto não tem nada a ver com nenhuma discordância, pelo contrário, face àquilo que quer o Pedro, quer o Jorge disseram, que é a de que todos temos a experiência, e nas nossas organizações, eu pelo menos na minha tive, de que o trabalho remoto, o teletrabalho, vai também de encontro a necessidades e a interesses dos trabalhadores, que não apenas da empresa. Mas a verdade é que lança este aspecto da desconexão, torna também um desafio muito importante. E, para além dessa conciliação, e sem querer alongar muito para deixar espaço para o debate, queria deixar algumas notas finais que me parecem relevantes, que é, efetivamente, a visão sobre o teletrabalho. Estou convencido que vai mudar, que se vai tornar menos desconfiada, que vamos ver até que ponto se vai transformar ou não num cisne, não quero ir tão longe, mas atrevo-me a considerar que vai deixar de ser o tal patinho feio que vos falava. Comporta riscos do ponto de vista da desconexão e da confusão, se quiserem, entre a vida pessoal e a vida profissional, mas será, a meu ver, uma ferramenta fundamental, não só para ir de encontro à flexibilidade que o Jorge dizia, e sem surpresa diremos nós, mas é muito importante ouvi-lo, que vai de encontro às aspirações dos trabalhadores, mas sobretudo pode ir também de encontro a matérias que eu acho que não têm sido vistas de mão dada com o teletrabalho e deviam sê-lo, que são as matérias da inclusão. Seja do ponto de vista da igualdade de género, porque facilita que um dos progenitores esteja mais tempo em casa, sobretudo quando os filhos são muito pequenos, e continuar a trabalhar, ponto número 1, pelo menos deixo essa provocação no ar, acho que pode ser um fator de inclusão. E em matérias como as do envelhecimento ativo, do inverno demográfico em que estamos a viver na Europa, parece-me um aspecto relevante, e até, tendo em conta a legislação recente que tinha sido publicada antes do contexto Covid, de contratação de trabalhadores e de cotas para trabalhadores deficientes,
e, evidentemente, para eles, a tecnologia e a possibilidade do trabalho remoto, penso eu, pode ser um fator que remova barreiras, pelo menos aquelas que são para eles barreiras complicadas, que são barreiras físicas, de deslocação, de acesso aos locais de trabalho, em que, evidentemente, se o trabalho for remoto, essa possibilidade, a meu ver, pode ser exponenciada. Pedro, e como primeira abordagem, para tentar cumprir, ficava por aqui. Não, e cumpriste perfeitamente. Muito obrigado, Rui, também por esta magnífica apresentação e simples. Vocês têm, de facto, o meu trabalho está super facilitado, porque eu que tenho a mania que sou um provocador, tenho 2 oradores que são mais provocadores ou tanto quanto eu. E que ainda por cima, eu acho sempre que os advogados falam imenso, falam muito menos do que eu. Portanto, alguns daqui das minhas barreiras psicológicas também se estão a derrubar nesta nossa conversa interessantíssima. Olha, e eu gostava de facto de lançar já uma primeira pergunta, se calhar, enfim, para ambos, enquanto continuam a chegar algumas perguntas da nossa assistência, que obviamente já lá vamos, mas só para aquecer um bocadinho a história, gostava de facto de vos ouvir sobre esta questão simples. Afinal, o teletrabalho veio mesmo para ficar, ou esta coisa que eu chamei de teletrabalho forçado, que no fundo agora, em termos mais bonitos, vamos lhe chamar teletrabalho conjuntural. Como é que é? Ele vai se mesmo transformar em teletrabalho estrutural, ou como eu disse há pouco, estruturante para a própria organização? Como é que esta passagem, para já, se veio mesmo para ficar, na vossa opinião? E depois, se sim, ou que teletrabalho, como é que se passa, de facto, de algo que é obrigatório, como vocês caracterizaram tão bem com esses desafios, para algo que é desejado, voluntário, e que faça parte tenha uma posição, de facto, estruturante nas nossas organizações. Se calhar começava pelo Jorge. Jorge, o que é que achas destas questões? Pedro, se o teletrabalho veio para ficar ou não, nós estaremos cá para assistir a isso, não é? Agora a questão é se nós queremos que o teletrabalho fique, não é? E o que é que tu achas? Porque fizeste aí um levantamento, tu apresentaste um estudo muito interessante que as pessoas até desejam que isso aconteça, não é? Porque os candidatos e os trabalhadores querem o teletrabalho. A Generalidade pretende efetivamente desenvolver a sua atividade remotamente ou com mais flexibilidade, não necessariamente ou permanentemente remotamente, mas mais flexibilidade seguramente. Eu acho que o maior desafio aqui é cultural, não é? Porque a generalidade dos empregadores é cultural e é também, repara, há muitos investimentos que se fizeram nos últimos anos baseados num modelo de trabalho presencial, não é? Isso. Neste momento há um conjunto muito significativo de empresas que têm as suas instalações vazias e não sabem o que fazer com esses espaços vazios, não é? Mas a verdade é que, efetivamente, essas mesmas empresas também se prepararam, do ponto de vista da transformação digital, para lidar com... Não necessariamente se prepararam para estas crises, mas a verdade é que têm dentro da sua casa a tecnologia necessária para desenvolver parte da sua atividade ou permitir que os seus trabalhadores desenvolvam parte da sua atividade remotamente. Agora, a questão é se de facto nós acreditamos que efetivamente o teletrabalho é uma alternativa ou é a solução, ou se efetivamente nos vamos limitar à constatação que em períodos de crise o teletrabalho é a solução. Portanto, ou seja, como sempre fazendo parte de um plano de contingência. Nada como estruturante na organização, mas como um plano de contingência sempre. O que, do meu ponto de vista, é preocupante se a maior parte dos empregadores assim pensar. Porque se depois desta crise pandémica e da crise económica que aí vem, nós continuarmos a desenvolver a nossa atividade
da mesma forma que o fazíamos antes de março de 2020, é preocupante. É preocupante porque, por duas ordens de razões. Porque já constatámos que efetivamente é possível fazer o mesmo ou mesmo mais trabalhando de outra forma. E é preocupante porque não estamos a chegar, digamos, às expectativas dos candidatos e às expectativas dos trabalhadores. E desenganem-se quem acha que consiga fazer isto sem esta força, sem os trabalhadores. Muito bem. Rui, qual é a tua opinião sobre isto? O teletrabalho vem mesmo para ficar e como é que isso se é ou se devia ser, como é que se formaliza isso no contexto de uma organização que precisa, no pós-pandemia, de se desenvolver e continuar a reforçar ainda mais as relações entre empregados e empregadores, com vista ao grande objetivo de tudo isto, que é resultados, não é? Não há dúvida nenhuma, não há dúvida nenhuma. E eu acho a pergunta interessantíssima. Eu, ao longo do confinamento, tenho aqui 3 comigo, fui colecionando alguns artigos que têm uma opinião diferente da minha, numa questão de pluralismo, em que... Isso é que é giro, isso é que é giro. São 3 opiniões, uma de um colunista do Washington Post, outro da Forbes e outro do Japan Times, em que os 3 são céticos quanto à manutenção do teletrabalho como estruturante. E eu, correndo aqui um risco grande, eu não partilho deste ceticismo, ou seja, eu acho que o teletrabalho vai deixar de ser tão massivo, evidentemente, como foi no período de confinamento. Sinceramente, é a minha opinião, acho que o trabalho presencial vai voltar a ser maioritário quando assim a realidade o permitir, mas acho que nada vai ser como antes, sinceramente, é a minha opinião. Eu acho que o facto de se ter testado com êxito, que para muitas pessoas, para muitas organizações, houve trabalho de grande qualidade feito à distância, também com esta marca que fica para o futuro de maior sustentabilidade ambiental, maior racionalização de custo, por exemplo, até de compra ou locação de espaço para as pessoas estarem, que são aspectos críticos, de racionalização do tempo. Eu concordo completamente que há reuniões, que há eventos que têm que se realizar presencialmente. Na minha área, basta pensar no julgamento. O julgamento, evidentemente, pode ser feito à distância, se calhar um dia evoluiremos para isso, mas não é fácil, porque a testemunha deve estar ali presencialmente perante o juiz para depor com aquela genuinidade e espontaneidade que se quer. Olha, eu já na minha experiência já te pus, nas minhas múltiplas idas a tribunal, trabalho, já te pus várias vezes em teleconferência, portanto isso é possível, não é? Correu bem, bom, neste caso, para o lado da empresa, que era quem eu representava. Exatamente. Agora, todos temos também a experiência, e isso ficará, que sem minimamente menosprezar a importância do contacto, do menor distanciamento social e da reunião presencial, há uma frase inglesa que eu aprecio muito, porque às vezes traduz bem alguma ineficiência que há, em termos de viagem, em termos de custos, em muitos eventos presenciais que acontecem, que é uma frase que eu vi aqui há uns tempos que achei muita graça, porque dizia: I survived another meeting that should have been an email. E, portanto, eu acho que o teletrabalho como alternativa, como alternância, e que a legislação vai ter que, eventualmente, ter um ajuste para se adaptar mais a isto. O teletrabalho em alternância com o trabalho presencial, como uma alternativa válida, não apenas num cenário de crise, isso seria pena, mas num cenário de interesse mútuo, num cenário de conveniência da empresa ou do trabalhador, em articulação com o resto da equipa, fomentando a combinação presencial à distância, acho que seria, sinceramente, um avanço. Muito bem. Então a solução passa por uma situação que já se chama situação híbrida, não é? Em que o presencial e o teletrabalho possam de alguma forma coabitar, enfim, e que isso sim faça parte de uma dimensão mais estruturante da organização. Ora bem, mas nós não falámos só de teletrabalho. No fundo, esta gestão de pessoas pós-pandémica vem levantar outros desafios de flexibilidade ou de flexibilização dos processos, nomeadamente estas questões que nós falámos, neste momento é muito mais relevante. As competências críticas que são detidas pelos nossos colaboradores, e o Jorge mostrou isso muito bem nos seus primeiros slides,
do que propriamente eu pagar um salário pelo resultado aliás, por um horário de trabalho, o cumprimento de um horário de trabalho. Ou faz muito mais sentido eu pagar a prestação de trabalho com base nos resultados individuais ou da equipa, não é? Independentemente da quantidade de tempo e o local onde esse trabalho foi realizado, do que propriamente, cá está, naquela relação clássica, tradicional, da relação contratual, do cumprimento de um horário de trabalho, da prestação de um serviço, de um descritivo funcional, de um scope, enfim, o que quisermos. Afinal, como é que é? Nós temos enquadramento jurídico, se calhar é a pergunta para $1 milhão ou de euros, mas se temos enquadramento jurídico, eu acho que esta até é fácil, mas será que vamos ter enquadramento jurídico para que seja possível esta nova realidade, no fundo, esta nova normalidade, em regime da tal flexibilidade, eu diria total, que passa a ser necessária nas nossas empresas e na gestão das pessoas pós-pandémica? O que é que vocês acham? Jorge, o que é que achas disto? Pedro, em parte não temos. Não temos enquadramento jurídico adequado a todas essas realidades que identificaste. Porque quando pensamos, e há aqui uma pergunta muito pertinente já colocada no chat, quando pensamos em retribuir o resultado e não apenas retribuir a atividade, nós estamos a aproximar muito de uma figura jurídica que é a prestação de serviços, não é? Mas a verdade é que, na realidade de grande parte das empresas, a nível global, aquilo que uma liderança pretende é efetivamente iniciativa, opinião, iniciativa e resultado por parte de um trabalhador. A generalidade das empresas não quer um trabalhador que entre todos os dias às 9 se sente à frente de um computador e saia depois às 6 da tarde. Quer dizer, isso é aquilo que efetivamente a lei nos diz, que o trabalhador deve ter um período normal de trabalho, mas convenhamos, e para não nos enganarmos todos, isso não existe naquelas empresas que pretendem efetivamente responder às exigências dos tempos que correm. Portanto, mas a verdade é que é difícil conciliar. Assim, quando efetivamente o Código de Trabalho determina que o trabalhador deve ter uma retribuição pela sua atividade, não determina que deve ter uma retribuição pelo seu resultado, ou pelo resultado que apresenta. Mas deve ser remunerado, pode ser premiado por um resultado para além das expectativas. Isto é sempre difícil, efetivamente, conciliar. Eu diria que a resposta é que não temos enquadramento jurídico. Mas também lança aqui essa é a parte fácil da coisa, mas alguma vez vamos ter, ou seja, como é que lança aqui o desafio. Como é que se enquadra juridicamente todos estes desafios de flexibilidade total? Nós não podemos viver a nossa vida e viver as nossas atividades empresariais conectados com os limites legislativos. Não é? Se assim fosse, nós estávamos a viver em 2003, quando o Código do Trabalho foi pela primeira vez publicado. Quer dizer, a nossa atividade não é uma atividade de 2003. Aliás, o Rui fez uma alusão ou lançou-nos um desafio de pensar o que é que teria sido se esta pandemia tivesse ocorrido nos anos 80. Estou-me a imaginar nos anos 80 e não consigo. Portanto, provavelmente estaria a jogar à bola na rua, né? Mas efetivamente nós não podemos, e o legislador tem que estar ciente disto, nós não podemos, e as empresas não podem, e os trabalhadores não querem, viver cortados com os limites legislativos. É certo que temos que cumprir a legislação. Mas podemos, e penso que foi o Pedro, lançaste-nos também um desafio do contrato psicológico, não é? Isso, também falei nisso, aliás, ia lá chegar, mas podes acabar já.
na realidade, nós quando celebramos um contrato de trabalho, celebramos um contrato escrito, não é? Mas depois há um contrato ainda mais importante, que é o contrato psicológico. Que é o que não está escrito, não é? Que é o que não está escrito, mas que é aquele que efetivamente as partes desejam. E as partes acabam por cumprir. Não é? Portanto, eu diria de uma forma sintética, Pedro, não penso que haja um enquadramento jurídico para estas novas realidades e, sobretudo, remunerar um resultado em detrimento de uma atividade. Mas é isso que efetivamente as partes querem. Né? E depois há aqui outra pergunta. Espera aí. Deixa-me só, antes disso, há outra pergunta, porque ainda falta responder uma parte dessa pergunta que tu mencionaste, e eu se calhar pedia aqui ao Rui. Rui, antes de mais, existe ou não existe, enfim, nesta linha, este enquadramento jurídico, e não pensando só em teletrabalho, mas na questão da flexibilidade, na questão de valorizar as competências detidas, os resultados face ao cumprimento de um conjunto de critérios como a remuneração, e depois agarrando um pouco na pergunta que o Jorge já falou, mas que ainda falta responder a uma parte, eu acho que a pergunta é muito inteligente, que é, e depois quando estamos a falar de teletrabalho só, como é que é? Vamos pagar menos às pessoas porque vão trabalhar menos horas? Que é no fundo o cerne daquela questão que nos estávamos a referir. O que é que achas disto tudo? Muito bem, tudo de grande relevância. E eu, no essencial, estou de acordo com o Jorge, ou seja, acho que o nosso ordenamento jurídico não tem ainda os condimentos para permitir a flexibilidade que é desejável. E eu diria que não me sinto desconfortável com a lógica de o direito do trabalho continuar, Pedro e Jorge, a ter como pano de fundo o reconhecimento que há uma relação contratual que não é igual, e em que há aspectos relativos ao trabalhador que merecem proteção. Ou seja, sinto-me confortável com esse paradigma. E eu diria que o problema não está aí. O problema é mais fundo. É que o direito do trabalho em Portugal ainda tem uma base excessivamente ideológica de salvaguarda de determinados modelos conceptuais do trabalho que já não têm a ver com a vida das pessoas hoje em dia. E nesse sentido, eu acho que há um grande desafio para quem tem a paixão pelo direito de trabalho, que é o meu caso, de tentar fazer um esforço de reflexão coletivo, de retirar o direito do trabalho da discussão ideológica ou partidária e colocar a seguinte pergunta. Se o direito do trabalho nasceu para, de certa forma, responder às aspirações dos trabalhadores, o direito do trabalho que nós temos hoje, tal como está plasmado na lei, responde às aspirações dos trabalhadores do século XXI ou às aspirações dos trabalhadores do século XIX. E se a resposta for a de que não responde devidamente às aspirações dos trabalhadores do século XXI, eu penso que uma pista para começar a tentar alterar aqui e ali a lei seria como é que podemos continuar a proteger o trabalhador do século XXI sem ignorar aquilo que são as suas aspirações. Em termos de flexibilidade, em termos de conciliação com a vida familiar, é tanta coisa. Muito bem. Fantástico, até porque, como eu disse, de facto, isso é que é a grande pergunta, não é? A grande provocação que neste momento faz sentido. Olha, percorrermos um pouco as perguntas que nos estão a ser feitas também, continuando um bocadinho nessa senda, há uma pergunta que eu acho que é, enfim, relativamente simples, mas colocava, que é, de facto, durante o estado de emergência, os trabalhadores foram todos para teletrabalho, não é? E obviamente não foi obrigatório ou não houve sequer a possibilidade de fazer acordos individuais, mas num regime, na continuidade deste processo, é necessário que isto tudo fique formalizado entre o empregador e o empregado, certo? Quem é que quer responder a esta questão? Jorge. Certo, a resposta é sim. Tendo em consideração o regime jurídico que presentemente temos, esse acordo é absolutamente necessário. Uhum. Outra das... Estamos a ouvir? Ou que surgiu aqui um probleminha técnico. Estava aqui a tentar abrir novamente as nossas questões que nos estão a chegar, porque efetivamente estamos aqui com algumas questões que... Bom, mas de facto, enquanto
eu estou aqui com uma dificuldade e não consigo abrir as questões. Enfim, não é que nos faltem questões para fazer, mas gostava muito de colocar. Parece que sim, que agora vou conseguir. Ora bem, estão-me a ouvir, não é? Sim, senhor. Uma das perguntas que aqui está referida também tem a ver com qual consideram ser o impacto do teletrabalho no controle ou no contrato psicológico e no suporte organizacional percebido. De facto, isto foi falado um bocadinho ali pelo Jorge, esta questão do contrato psicológico, mas eu gostava de ouvir também o Rui sobre isto. Qual é, no fundo, qual é o impacto do teletrabalho neste contrato psicológico? Sendo certo que o Jorge explicou aí bem que há coisas que não se conseguem escrever, não é suposto, não é? Portanto, mas como é que tudo isto pode funcionar? Olha, em primeiro lugar, um conceito bastante desafiante, esse do contrato psicológico, porque de facto tem grande relevo. Eu diria que, tentando recuar ao início de tudo isto, naqueles dias do mês de março, o impacto que teve foi precisamente num primeiro momento, se ter percebido que aquilo que estava escrito ou aquilo que estava formalizado como contrato não ia poder ter aplicação durante uns tempos. E, portanto, no fundo, a relação subjacente profissional e o contrato psicológico ganhou predominância em relação ao contrato, entre aspas, legal, se quiserem. Esse é o primeiro impacto. O segundo é que a abordagem de diálogo com a empresa vai estar muito mais na ordem do dia. Porque imagino que todos tenham sentido, e quem nos estiver a ouvir também, que na fase do desconfinamento houve uma espécie de aditamento ao contrato psicológico. E agora, como é que vamos largar o teletrabalho? Consensualizadamente ou também há um retrabalho presencial forçado? É verdade que para manter o teletrabalho tem que ser por acordo, mas daqui não se retire que não haja muita gente que viu necessariamente como má notícia, até por algum receio, que é natural. Ainda estamos a viver a pandemia e agora tem que voltar, tem que entrar outra vez no autocarro, tem que voltar a sentar-me outra vez ao lado de outros colegas. E, portanto, este contrato psicológico, o que se calhar chama a atenção é para que o aspecto interpessoal de relacionamento, o aspecto relacional, de inteligência emocional, na abordagem recíproca empregador e trabalhador, que todos sentíamos que era muito importante, está aí, veio à tona. Quem dera que o legislador também o compreendesse. Sim. Jorge, e há um tema que eu sei que especialmente que é especialmente caro para ti, que tu gostas de falar, que tem a ver com os skills, com as competências, não é? Dos líderes. E competências é que os líderes, as novas lideranças, têm que trabalhar nas nossas empresas para poderem, de facto, manter este compromisso e esta conexão nas novas equipas em teletrabalho. O que é que tu tens para nos dizer sobre isto? Ui. Pedro, essa pergunta surge ou tem surgido muitas vezes nos últimos tempos, porque o tema da liderança é um tema que parece que chama muita atenção das pessoas, que faz bons conteúdos, apesar de eu achar que já é conteúdo a mais, porque a liderança também não tem assim tanto que falar, tem mais que fazer e que refletir do que falar. Mas eu penso que não há propriamente skills necessárias de liderança para esta época, né? Porque ou não haverá skills específicas para liderar nesta época, porque quem lidera em qualquer circunstância, né? Aliás, é precisamente nestas circunstâncias de crise que muitos líderes emergem, né? E que muita daquela liderança inata se destaca e se evidencia, né? Mas eu penso que há aqui 2 ou 3 características e competências que um líder
deve dar mais importância nestas fases de crise. A primeira, e como não podia deixar de ser, a comunicação. A comunicação é extraordinariamente importante nestas épocas. Comunicação para as equipes, para os clientes, para os fornecedores. Foi extremamente importante fazer isso nos primeiros tempos para serenar e deixar tranquilos todas as pessoas com quem lidávamos. E essa comunicação tem que ser clara, tem que ser verdadeira, tem que ser transparente. E para que efetivamente possa também continuar a alimentar o tal contrato psicológico. Porque esse contrato é um contrato que se alimenta, né? Não está escrito num papel, mas é um contrato que tem que ser alimentado todos os dias. E a comunicação é extraordinariamente importante. A colaboração é também uma skill que tem que ser reforçada desta crise. Porque, efetivamente, o que nós assistimos são muitos líderes isolados a tomarem decisões sozinhos, e depois, de cima para baixo, dar instruções para que essas decisões sejam cumpridas. Isso não funciona. Não funciona nestes tempos e não funciona em tempos de crise. Não é? Portanto, uma abordagem colaborativa de auscultação de todas as pessoas que trabalham connosco e que essa decisão seja uma decisão coletiva é absolutamente necessário. E depois há aqui mais duas últimas competências que eu penso que são fundamentais. Nós, quando estamos longe das pessoas, sobretudo fisicamente, nós precisamos de escutar mais. Porque nós deixamos de ter uma pessoa à nossa frente e precisamos de melhorar o nosso sentido de escuta, não é? Uhum. E quanto mais longe estamos, mais necessidade temos de escutar. Escutar a forma como as pessoas verbalizam aquilo que têm para dizer, o tom. Porque quando não vemos as pessoas, e mesmo quando vemos, por exemplo, que eu estou agora a olhar para vocês no Teams, mas não vos estou a ver em 3 dimensões, não é? Portanto, isto parece que é igual, mas não é. Há certas emoções que vocês não transparecem porque ou que eu não consigo percepcionar. Mas Jorge, nós esforçámos, nós tentámos mesmo passar essas impressões. Não sei de quem é a questão é da minha percepção e não propriamente da vossa vontade. Olha, Jorge. E depois há aqui uma skill que eu considero que é muito importante, que tem a ver com skills digitais. Sim. Nós temos aqui um estudo muito interessante na Manpower Group que revela que cerca de 60% dos empregadores deram-nos nota de que sofreram ciberataques durante esta pandemia. 60%. É uma percentagem impressionante. É brutal. E ninguém sabe lidar com isto. E porquê é que efetivamente estes ataques acontecem? Porque efetivamente não há skills para lidar com isto convenientemente. Eu penso que nós temos que efetivamente desenvolver mais essas capacidades. Aliás, de resolução de problemas e também enfim, do controle do digital no contexto dos processos de trabalho, não é? Sem dúvida. Porque não basta ligar o Teams, não basta ligar o WhatsApp, é preciso efetivamente... Os aspectos ligados à segurança dos sistemas e da informação que têm que ser salvaguardados. Jorge, eu vou-te agradecer. Eu ia fazer 2 últimas perguntas. Vou fazer 2 em 1. 2 das perguntas que estão aqui para o Rui. Enfim, elas são mais de componente jurídica, por isso, olha, tu tens arte de saber disto a potes. Uma das perguntas é simples. Há empresas que ativam câmaras para controlar o teletrabalho dos trabalhadores. A pergunta é se isto é legal, ético, enfim, a questão jurídica é mais o é legal, mas enfim, se quiseres comentar, Rui, sobre este. E a outra pergunta,
no fundo 2 em 1, há aqui uma pergunta se com a vigência do teletrabalho desaparecem no fundo as fronteiras físicas, tem a ver com aquele processo de desmaterialização que eu falei há bocado, e se uma pessoa estiver a trabalhar em Portugal para uma empresa da Noruega, achei especialmente interessante ser na Noruega, por exemplo, que legislação se aplica? Será que esta situação vem fomentar uma maior harmonização na legislação dos diferentes países? Isto é outra questão, é as barreiras físicas, geográficas também a nível da legislação existem e como é que podem ser ultrapassadas. Portanto, deixo-te este 2 em 1 para tu concluires, Rui. Muito bem, muito bem. Então, e tentarei usar 1 minuto para cada uma. A primeira é uma questão que mistura direito do trabalho e proteção de dados, área na qual não sou especialista, diria baseado na legislação laboral, que vejo com dificuldade essa possibilidade. Porque estamos a falar do domicílio do trabalhador e porque, à partida, a videovigilância sobre a atividade laborativa não é permitida. Há exceções, não é? E, portanto, eu não tenho dados suficientes para saber se estamos no quadro de uma dessas exceções ou não. Há exceções em que isso é possível, mas no sistema de teletrabalho, confesso que vejo isso com alguma dificuldade, com base nos dados da questão. A segunda é interessantíssima. Eu diria que há fronteiras físicas que desaparecem, os tratados internacionais e a legislação já dá pistas, à partida um trabalhador português desempenhando a sua atividade em Portugal, local da sua residência, parece-me que tem uma conexão fortíssima com a legislação nacional, apesar do empregador estar situado no estrangeiro. Aliás, fora do contexto de teletrabalho, é uma situação que já acontece. Pode visitar a sede quando assim o entender, usando, por exemplo, um dos aviões da TAP. Não, por exemplo, não. Apenas os aviões da TAP. Os aviões da TAP. E penso que sim. Penso que a realidade que passamos vai contribuir para uma maior harmonização das legislações laborais. Não acredito numa harmonização total ou quase total a curto, médio prazo, de maneira nenhuma. Há realidades nacionais que serão muito difíceis de esbater nas próximas décadas, mas essa harmonização já está em curso. Essa harmonização já existe, já temos imensos regulamentos comunitários e diretivas que todos temos que ter em conta, até a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia em matéria laboral. Se isto vai acelerar um pouco essa harmonização, estou convencido que sim. Imaginem, e com isto me calo, será complicado para um Estado-membro ter uma legislação em matéria de teletrabalho substancialmente diferente daquela que seja usada pela esmagadora maioria dos outros Estados-membros. Muito bem, obrigado. Olha, só mesmo antes de nos calarmos, assim, 30 segundos, pedia uma última questão, fazia-vos uma última pergunta, que é uma coisa simples, o que é que vocês querem, cada um de vocês, que a malta, estas dezenas de pessoas que estão aqui a assistir-nos, levem para casa desta nossa conversa? Jorge, o que é que tu gostavas, em 30 segundos, que a rapaziada levasse para casa? Bom, eu deixo uma reflexão. Penso que oportunidades como esta são raras nas nossas vidas, não é? E nós não podemos apenas olhar para isto como algo negativo. É certo que muitos de nós fomos, em muitas variáveis, afetados negativamente, mas nós temos que olhar, e sobretudo as novas gerações, a geração do milénio e a geração Z, tem que olhar para isto como uma oportunidade de alterar a forma como trabalhamos e a forma como vivemos. Por outro lado, os empregadores têm que ser mais pragmáticos e mais ativos na solução desta questão que levantamos, da escassez de talento. Muito bem. Portanto, aumentar o pragmatismo e a atividade dos empregadores é o que levamos para casa. Obrigado, Jorge. Desculpa lá, estamos aqui mesmo... Diz. Nós temos aqui várias questões que eu depois não sei como é que podemos responder. Nós vamos ficar, eu depois no final anuncio, vamos ficar com as questões e teremos todo o gosto em as responder depois aos nossos, enfim, a quem as formulou, sendo certo que nós respondemos à maior parte das questões aqui ao vivo. Rui, o que é que nós levamos para casa? O que é que tu queres que nós levemos para casa desta nossa conversa interessantíssima em torno do enquadramento jurídico deste contexto atual? Uma coisa muito simples, sem desprimor para as muitas dificuldades que muita gente viveu e tem vivido,
e sobre isso não me pronuncio, mas deste debate eu acho que era muito interessante nós levarmos uma mensagem muito positiva de que estamos a assistir a um rápido desenvolvimento da história à nossa frente. E isso, no meio de tanta preocupação e tanta coisa deprimente que foi vivida, é apaixonante. Estou convencido que vamos assistir a transformações profundas em matéria de recursos humanos e direito de trabalho e, nessa parte, saibamos estar à altura de desfrutar e de acompanhar esta mudança que estamos a viver. Muito bem, fantástico. Obrigado, Rui. Bom, resta-me agradecer de facto ao Rui Valente e ao Jorge Antunes esta partilha. De facto, ficaram aqui 2 ou 3 questões que nós não tivemos tempo de responder aqui live, não é? Mas a organização registou essas perguntas. Penso que teremos os contactos de quem as formulou e teremos todo o gosto em, posteriormente, depois responder às mesmas. Não queremos que, de facto, fiquem respostas por dar, ou dúvidas, sobretudo, neste contexto. Estamos mesmo no final, enfim, já ligeiramente fomos para além do final deste webinar. Já agora, só para recordar aquilo que disse a doutora Dália no início, estamos a falar de um ciclo de seminários, de webinars, que se inicia hoje. Este é só o primeiro. O próximo terá lugar no dia 23, às 11 horas da manhã, e serei eu também com todo o gosto a moderar esse debate, e vamos falar sobre a nova organização do trabalho. Tem tudo a ver com o que falámos hoje e mais um pouco. Como é que isto fica, de facto, depois no dia-a-dia das empresas, das pessoas, porque, como nós sabemos, é com as pessoas que se atingem resultados e as empresas existem para ter resultados. E, de facto, este é o enorme desafio. Muito obrigado por ter estado connosco e voltamos a ver-nos, no nosso caso, no dia 23, às 11 horas. Até lá. Muito obrigado a todos. Obrigado a todos.